Uma mensagem de paz, amor, esperança. Nessa linda tarde de quarta-feira de sol, onde da nossa alegria estamos aqui, mais uma vez. Continuamos na jornada, muito firmes, nos cuidando nas nossas casas, com as nossas famílias, mas o pensamento voltado para a espiritualidade do Mestre Jesus. Para hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a nossa transformação moral. Aproveitando que temos tempo para fazer essa revisão, interior, observando as nossas atitudes, as nossas ações nesta jornada. Sabemos que nesta sociedade terrestre os desafios são muitos. Eles são produzidos por alguns fatores inerentes ao nível evolutivo. Só um momentinho que nós vamos organizar aqui, que ficou faltando o essencial para que vocês escutem melhor. Então, dando continuidade, as dificuldades atuais da sociedade da Terra são produzidas por alguns fatores inerentes ao nível evolutivo de seus fatores, variados nessa sociedade tão complexa. Como o nosso orbe é uma escola que abriga alunos em diferentes estágios espirituais, é comum verificarmos enormes discrepâncias entre o comportamento das pessoas e entre o bem-estar geral de seus povos. Existem nações mais bem organizadas e com melhores índices de vida do que outras, onde a pobreza material quase não existe e o equilíbrio social se faz sentir. Entretanto, vemos outros países com elevado número de pobres a pedirem socorro aos mais ricos. Significa dizer que as grandes conquistas ainda estão por chegar. E os grandes valores ainda não desabrocharam para todos, porque se assim fosse, não veríamos tanta miséria e tanta descompostura moral. Observamos o desenvolvimento do progresso intelectual, mas ainda desprovido dos valores mais transcendentes da alma. Por isso, apesar do adiantamento em várias áreas da sociedade, ainda constatamos tanta miséria espalhada e tanta turbulência comportamental, gerando conflitos nos seios das massas. Está chegando a época prevista das modificações comportamentais, das alterações íntimas que visam a plenitude da consciência, bem como da formação de elites intelecto-morais, que visam ao progresso ou bem comum dos povos, conforme nos alerta Allan Kardec. Essa transformação pode ser iniciada agora, fazendo despertar a própria consciência para valores mais elevados, como a instalação definitiva da paz interior e a prática da caridade. É hora de falarmos mais em paz do que em violência, de amarmos mais, praticar a bondade, ser mais solidários. Quando os espíritos superiores incluíram as leis morais na terceira parte do Livro dos Espíritos, eles já tinham pleno conhecimento da época em que os povos chegariam a um estágio em que não haveria outra saída para a paz social que não fosse aquela buscada via educação espiritual das massas.
o processo doloroso do sofrimento individual e coletivo e ainda o que serve de despertador para a consciência adormecida. Emmanuel disse que só elevaríamos a doutrina espírita se nos elevássemos e que somente teríamos um movimento espírita unido se nos uníssemos. Essas palavras servem muito bem para o momento atual da sociedade. Só teremos uma sociedade mais justa, mais harmoniosa, mais pacífica, se nos elevarmos espiritualmente. A renovação social só será mais completa quando houver a predominância do amor entre os seres humanos. Aqui, lembrando que Jesus, um espírito tão evoluído, tão perfeito, ele deixou essa semente para nós, que é a lei do amor. Só que nós ainda não temos condições de amar, como o Mestre ensinou, mas temos condições de chegar bem perto, semeando esperança, praticando perdão, sendo benevolentes. Se uma Constituição elaborada pelos homens tem princípios que não devem ser violados, com muito mais sabedoria é a Constituição emanada pelo Criador. A essência visa a evolução de todos os princípios, e nesse processo de transformação está inserida a constituição íntima do espírito e o seu gradativo aperfeiçoamento intelecto-moral. Então, erradicar os sentimentos deve ser a nossa tarefa e também o trabalho na seara do bem, porque é um dos maiores objetivos do Espiritismo. Mas que definição se pode dar de moral, se estamos pensando na nossa transformação moral, em seres humanos melhores? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Na visão espírita, a moral está ligada a uma ordem de valores que transcendem as simples querelas e aos hábitos humanos. Lá na Revista Espírita, 1864, nós temos uma observação muito importante sobre a educação moral, que um dia compreender-se-á que este ramo da educação, que é a educação moral, tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, numa palavra, que é uma verdadeira ciência. A questão 645 nos chama atenção para a questão do mal. Quando o homem se encontra, de alguma forma, imerso na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele uma atração quase irresistível? Aí os espíritos respondem que a atração sim, irresistível não. Pois em meio a essa atmosfera de vício, algumas vezes encontras grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo tiveram por missão exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Então, como nós sabemos da existência da lei da sociedade, né, que é uma das leis morais, nos faz pensar o quanto é importante a convivência, as relações sociais, principalmente com os diferentes, aqueles que não pensam como nós, aqueles que têm opiniões diferenciadas, aí para exercitar a tolerância, o respeito, né, buscando sempre o equilíbrio entre essas diferenças.
Na questão 640, aquele que não faz o mal, mas que tirou proveito do mal, feito por outrem, é tão culpado quanto o primeiro? É como se eu tivesse praticado. Tirar proveito do mal é o mesmo que participar dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se, ao encontrá-la já realizada, dela se serve, é porque aprova. E a teria praticado se tivesse podido, se tivesse ousado. Então, observem aqui a nossa responsabilidade. Não basta não praticar o mal, mas se nós não pensarmos nas nossas ações, corremos o risco de usufruir de certas atitudes, né, não muito saudáveis, e aí nós seremos também culpados ou nos sentiremos comprometidos. Kardec dá uma ideia, um exemplo muito prático de como fazer essa transformação moral. Quando falamos em transformação, logo pensamos em mudanças, não é? Redirecionar o nosso olhar para novos valores, principalmente neste momento que estamos com bastante tempo para refletir sobre como andam as nossas atitudes, com os nossos relacionamentos. Fomos chamados para ficarmos em nossas casas, né? E aí a gente aproveita para dar uma olhada para a nossa casa material, para a nossa parte espiritual, nosso interior. Mas não no sentido de buscar culpas ou ficar remoendo coisas que deixamos de fazer, ou ainda atitudes que não temos a maturidade para agir. Devemos ter paciência, autoconhecimento e também autoaceitação. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu nível evolutivo. E lembrando sempre que Deus é Pai, um Pai misericordioso, Ele sempre nos dará a oportunidade para revermos os nossos erros, dando oportunidade da reencarnação, não como castigo, mas para que a gente busque novamente outras oportunidades de melhoramento. É para isso que nós estamos aqui no planeta Terra, este planeta de provas e expiações, onde com certeza encontraremos muitas e muitas aflições. O próprio Cristo disse que nós encontraríamos aflições. Por isso é importante essa reflexão de que a transformação moral, ela deve ser trabalhada constantemente, mas não no sentido de apontarmos os defeitos dos outros, e sim nos olhar no espelho, nos autoconhecer e começarmos essa transformação por nós. Na medida que nós vamos cultivando o bem em nosso coração, nós vamos praticar o perdão, nós seremos mais pacientes, com certeza os nossos relacionamentos serão mais saudáveis e nós teremos condições de construir laços de amizade com carinho, com tolerância, seremos mais solidários, teremos fé, muita fé, mas uma fé raciocinada. E Allan Kardec disse que uma forma simples de praticarmos é, ao final do dia, como fazia Santo Agostinho, que dizia assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, uma forma prática, muito profunda, possível de fazer. Ao final do dia,
refletir sobre o que nós realizamos durante aquele dia. O que nós, que semente lançamos? E aí nós teremos condições de corrigir. Então devemos ter um grande empenho nessa transformação moral, começando pelo conhecimento de si mesmo, trabalhando para seguirmos o caminho reto, certo, como tem no Evangelho, não é? Um tratado sobre o homem de bem. Ali um dia nós chegaremos naquele ponto do verdadeiro homem de bem. Por enquanto, nós vamos fazendo o que é possível dentro das nossas condições e também limitações. O combate às más inclinações e maus hábitos, todos temos, então vamos prestar atenção àquelas coisas, aquelas tendências que não são positivas que temos, vamos tentar tirar ou aperfeiçoar para o bem esses hábitos. O cultivo de laços de amizade e de simpatia. Neste momento, principalmente, nós estamos tendo a grande oportunidade de saber o valor que tem uma grande amizade, o valor que tem os relacionamentos. Não, quando estamos lá na nossa casa, sozinhos, que nunca estamos sozinhos, mas a gente tem momentos que se sente sozinho. A gente vê que tem amigos, pessoas que se aproximam de nós sem interesse. E nós nos colocamos à disposição porque somos amigos, porque somos companheiros de jornada, porque somos família. Enfim, são tantos motivos para nos mostrar o quanto isso é importante. Também estamos tendo a grande oportunidade, muitas famílias que estão em casa, de conviver com os seus pequenos, brincar com as suas crianças, fazer um alimento, ir para a cozinha, sem se preocupar que vai sujar, porque vão ter tempo mesmo de limpar. Desligar a televisão, porque esse assunto, ou estes assuntos já não são mais interessantes. As brincadeiras, aquele tempo que nós não temos durante todo o dia, toda a correria, né, em busca de conforto, em busca de sustento, cada um tem seus motivos. Mas vamos aproveitar então este momento para nos melhorarmos. Então, meus irmãos, quando falamos que queremos seguir os ensinamentos do Cristo, discípulos do Cristo, é um compromisso muito grande, porque devemos vigiar e orar sempre. Pensar que nesta trajetória, neste caminho, o Cristo vai na frente e nós atrás. Trabalhando sempre com esperança, sempre com vontade de melhorar, construindo uma sociedade melhor. E também redirecionando o nosso olhar. Este é um momento de muito complicado, né? Mexe muito com as emoções das pessoas. E aí nós somos instrumentos do Mestre Jesus para semear a paz, para semear o amor. Não vamos fazer como Pilatos, né? Que demonstrou tão bem como espírito imperfeito que era quando lavou as mãos, demonstrando egoísmo. Mas também não vamos julgar. Não estamos aqui para isso. Então é com essa mensagem que nós vamos seguir em frente. Sempre agradecendo a Deus a cada momento que nós acordamos, porque Ele está nos permitindo continuar com saúde. Ele está nos dando mais uma oportunidade. A cada dia, nós vamos hoje, 6 de maio, já estamos em 6 de maio. Então, é o ano terrestre. Não está tudo perdido. Muito pelo contrário. Essa grande transformação que está ocorrendo, nós vamos sentir lá adiante, se tivermos mais uma oportunidade,
né, de continuarmos trabalhando no bem. Então, meus irmãos, não é por acaso que estamos aqui, vamos continuar com a fé raciocinada, fazendo a nossa parte, pensando no coletivo, valorizando a vida sempre, não quantos desencarnaram. Quem desencarnou é porque todos temos o seu momento, só que nós podemos acelerar isso, se não nos cuidarmos. Vamos complicar a vida dos profissionais que estão lutando para tratar os doentes. Enfim, todos sabemos do nosso compromisso que é uns com os outros. Então, muita paz para todos, muita paciência, fé, prece, porque isso nos fortalece. Mas vamos viver como homens do nosso tempo. Vamos ter coragem e vamos seguir em frente, trabalhando no bem na seara do Mestre. Muita paz para todos.